Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Noite de sexta-feira, sextou para todo mundo. E hoje falaremos mais um episódio do Almanaque da Libertadores. 15º Almanaque da Liberta. E hoje sobre uma equipe colombiana, uma equipe bicampeã da Libertadores, certamente a maior equipe do futebol colombiano. Hoje o Almanaque da Libertadores é sobre o Atlético Nacional. Atlético Nacional que disputará a Libertadores por mais uma temporada. Atlético Nacional que no século XXI teve alguns destaques na Libertadores, no século XX também teve bons momentos na Libertadores. Então é uma equipe muito forte no continente, um time que sempre requer muita atenção dos adversários. Então hoje é dia de contar um pouquinho da história da equipe colombiana, do Verdão da Colômbia, o Atlético Nacional. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, ajuda bastante na divulgação desse vídeo, esse trabalho que é bem complicado, tem que estudar um pouquinho sobre a equipe, sobre jogadores atuais, jogadores do passado. Muito prazeroso, porém dá muito trabalho, então o like de vocês é muito importante. O Atlético Nacional, para quem não sabe, bicampeão da Libertadores, era uma informação que eu não tinha, confesso, lembrava apenas do título recente de 2016, mas além do título de 2016, tem esse título de 1989. Obviamente, são os principais títulos da história do Atlético Nacional. O primeiro, né, que foi em 89, tá aí a imagem do dia do título. O Atlético Nacional ele passou por uma fase de grupos com Milionários, Emelec e Deportivo Quito. Então, um grupo... Hoje em dia é um grupo considerado fácil. Não sei como era no fim dos anos 80, essas três equipes. Nas oitavas, o Atlético Nacional eliminou o Racing, equipe tradicional da Argentina. Nas quartas, o Milionários, equipe que estava na primeira fase com o próprio Atlético Nacional. Na semi, sobrou contra o Danúbio. Nessa semifinal, mostrou que seria o grande favorito para a decisão. Por quê? Empatou o primeiro jogo na Argentina por 0-0 e no jogo de volta na Colômbia 6-0 para o Atlético Nacional. Muito difícil acontecer isso em uma Libertadores e o Atlético Nacional conseguiu essa goleada histórica na semifinal. E na grande decisão, uma equipe tradicional também em Libertadores, uma equipe tradicionalíssima no Paraguai, o Olímpia. 2-0 para o Olímpia na primeira partida. Muita gente já imaginava que era uma final decidida para os paraguaios, porém, na Colômbia, o Atlético Nacional não se intimidou, venceu por 2-0 e nas penalidades levou a melhor e conquistou naquela oportunidade o primeiro título, o grande título da história do Atlético Nacional até aquele momento. Obviamente, muita festa da torcida, não só do Atlético Nacional, mas uma festa da torcida colombiana em geral, até porque o Atlético Nacional foi a primeira equipe da Colômbia a conquistar o título da Libertadores, será a maior equipe da América. E os principais destaques, aí está uma imagem da final de 2016 também, o outro título do Atlético Nacional, e o principal destaque dessa campanha histórica em 89 é o Albeiro Ussuriaga e o René Higuita. René Higuita a gente fala daqui a pouquinho dele, mas o Albeiro Ussuriaga foi o principal artilheiro do Atlético Nacional. Ele marcou 6 gols nessa campanha do primeiro título do Atlético Nacional. Ele marcou 1 gol na final, um gol muito importante, óbvio. 4 gols na semifinal, aquela goleada contra o Danúbio. 4 gols foram dele e 1 gol na fase de grupos. Ele atuou na seleção colombiana, era um grande jogador, um jogador que era uma grande promessa do futebol colombiano, porém foi convocado poucas vezes para a seleção porque ele teve problemas disciplinares, acabou parando de ser convocado pela seleção e jogou apenas uma Copa América pela Colômbia. Então, o Suriaga era um grande jogador, porém o extracampo dele era um pouquinho complicado. Ele atuou no Brasil em 1996, ele jogou aqui no Santos.
não teve tanto sucesso, não teve grande destaque no Peixe. E em 2004, infelizmente, no dia 11 de fevereiro de 2004, o Ussuriaga foi morto. Ele foi assassinado em Cali, sua cidade natal. Na oportunidade, ele estava com alguns amigos em um bar e ele foi baleado por um rapaz. Segundo as testemunhas, era um menor de idade e depois das investigações, afirma-se que o ex-jogador, que ele já era aposentado na época, ele foi morto por estar se envolvendo com uma ex-mulher de um criminoso. Então, lamentável, morreu cedo com apenas 37 anos, mas tem seu nome marcado na história do Atlético Nacional, o Albeiro Ussuriaga, campeão da Libertadores em 89. E o Higuita todo mundo conhece, o goleiro da defesa do Escorpião. Ele foi campeão da Libertadores em 99 com o Atlético Nacional, grande ídolo da Colômbia, e o goleiro ele foi muito importante na final, principalmente nas penalidades, garantiu o primeiro título do Atlético Nacional na Libertadores. Então, além das defesas de pênalti, além da segurança dentro do gol, até por conta dessa defesa mostra que é um cara muito seguro debaixo das traves. O Higuita ele marcou 2 gols. Para quem não lembra, para quem não sabe, o Higuita cobrava pênaltis e faltas e ele marcou nessa Libertadores, ele marcou 2 gols de pênaltis, foi na primeira fase da Libertadores. Então tem gols na campanha de Libertadores que garantiu o primeiro título do Atlético Nacional em 1989. O Higuita, além dessa boa fase no Atlético Nacional, ele disputou a Copa de 90 pela seleção colombiana e 5 Copas Américas. Recentemente, ele foi treinador de goleiros do próprio Atlético Nacional. Ele ficou na equipe colombiana de 2017 a 2020. E nessa campanha aqui de 2016, desse título histórico também, segundo título da Libertadores do Atlético Nacional, foi uma campanha espetacular do Atlético Nacional. 14 partidas, com 10 vitórias do Atlético Nacional, 3 empates e apenas uma derrota. Baita campanha espetacular do Atlético Nacional recentemente, em 2016. Na primeira fase, o Atlético Nacional foi invicto na Libertadores, na primeira fase terminou invicto. O grupo do Atlético tinha o Huracan, o Sporting Cristal e o Peñarol. Peñarol, equipe tradicionalíssima no Uruguai. Nas oitavas, o Atlético Nacional eliminou o Huracan, equipe que estava no seu grupo na primeira fase, empatou por 0-0 na Argentina e em casa goleou por 4-2. Nas quartas de final, primeira e única derrota na campanha desse título. A partida foi contra o Rosário Central, equipe argentina também, equipe tradicional, perdeu por 1-0, porém na Colômbia, 3-1 para o Atlético Nacional. Semifinal foi contra o São Paulo, contra o tricolor paulista. E sobrou também, todo mundo imaginava, o São Paulo super tradicional na Libertadores, tricampeão da América, vai dar São Paulo. E não foi o que aconteceu. No Morumbi, 2-0 para o Atlético Nacional e na Colômbia, 2-1. Atlético Nacional, mais uma vez finalista da Libertadores. E para fechar a campanha histórica também, fechar com chave de ouro, confronto foi contra o Del Valle, uma equipe também tradicional, mas do Equador, empatou no Equador por 1-1 e na Colômbia, vitória por 1-0. Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores, única equipe da Colômbia que é bicampeã da América. Tá aí o Higuita também atuando pelo Atlético Nacional. E tá aí o principal jogador da Libertadores. Falamos sobre os principais jogadores da campanha de 89. Sem dúvida alguma, em 2016, o cara da Libertadores foi Miguel Borja. Tomou uma aguinha. O Miguel Borja ele foi o principal artilheiro do Atlético Nacional nessa Libertadores. E um dado muito interessante, o que mostra a importância do Borja. Ele foi contratado e começou a jogar na Libertadores na semifinal, no jogo contra o São Paulo. Só contra o São Paulo, em 2 partidas, ele marcou 4 gols.
Então, jogou muito na semifinal. E o gol do título da Libertadores de 2016 foi dele. Partida vencida na Colômbia por 1-0. O gol foi do Miguel Borja. Borja foi o artilheiro do Atlético Nacional, não foi o artilheiro da Libertadores, e foi eleito o Rei da América, o melhor jogador dessa Libertadores. Para um jogador que chegou na semifinal, o cara tem muita moral e tem estrela. Depois ele foi contratado pelo Palmeiras, pelo Grêmio, foi por empréstimo, não teve a mesma qualidade que teve no Atlético Nacional, mas em 2016 era o ano do Miguel Borja, jogou muita bola pela equipe colombiana e precisou de 4 jogos apenas para resolver a vida do Atlético Nacional na Libertadores. Outro destaque foi o venezuelano Guerra. Guerra, que foi o primeiro campeão venezuelano da Libertadores. Nunca um venezuelano tinha conquistado a América e o Guerra foi o primeiro. Marca importante, marca histórica para ele e para o país. Marcou 4 gols na competição também, foi um dos artilheiros do Atlético Nacional e era o grande articulador da equipe, era o meio-campista ali cerebral da equipe do Atlético Nacional e teve papel fundamental nessa conquista, nesse bicampeonato de Libertadores. E o último destaque. Eita, nós, que imagem é essa aqui? Pegou uma imagem do Santos, tá? Bugou aqui o negócio. Vamos lá. Não tô aqui com a imagem, alterou aqui, pegou a imagem do Odair Hellmann. Não tem nada a ver, é de outro vídeo isso aí. Mas o principal jogador, também junto com Borja e com Guerra, é o goleiro Armani. Goleiro Armani do River Plate da Argentina atualmente. Foi um dos grandes destaques da equipe da colombiana. O argentino passou algumas temporadas no Atlético Nacional e conquistou essa Libertadores também junto com a equipe. Saiu como ídolo do Atlético Nacional, teve uma linda homenagem na sua saída, quando ele saiu do Atlético Nacional para defender a camisa do River Plate. A torcida deu muita moral para ele, é um cara que é lembrado até hoje pela torcida do Atlético Nacional e está no River desde 2018, mas a torcida do Atlético Nacional o respeita até hoje, porque fez muito pela equipe colombiana. Então o Armani, que foi campeão do mundo pela Argentina, conquistou Libertadores também pelo River Plate, tem um carinho todo especial da torcida do Atlético Nacional. Então, eu não lembrava do Armani no gol do Atlético Nacional. Confesso, serei bem sincero com vocês. Não sei se vocês lembram, se lembrar aqui, comenta também, se lembra de alguma defesa importante do Armani nessa Libertadores. E o Atlético Nacional ele já disputou 23 Libertadores. Além desses 2 títulos conquistados que a gente citou, teve um vice-campeonato em 1995. E o campeão foi o Grêmio do Paulo Nunes, do Diabo Loiro, foi campeão no ano de 95 e o Atlético Nacional acabou ficando dessa vez com o vice-campeonato. E o Atlético Nacional, como eu disse anteriormente, já ele é o maior campeão colombiano de Libertadores. 2 Libertadores, outra equipe da Colômbia que tem título de Libertadores é o Once Caldas, com apenas 1 título. Então o Atlético Nacional tem esse recorde. É difícil ser batido, vamos combinar que equipes da Colômbia geralmente não brigam ali nas cabeças na Libertadores. Acho que vai demorar para uma equipe da Colômbia conquistar 2 vezes a América. E além dos títulos da América, o Atlético Nacional ele tem 7 títulos da Liga Apertura, 7 títulos da Liga Colombiana, 5 Copas da Colômbia, 2 Supercopas da Colômbia, enfim, uma sala de troféus repleta de taças. O Atlético Nacional, no meu ponto de vista, é a maior equipe da Colômbia. Uma equipe, pelos títulos, pelas conquistas continentais, mostra que o Atlético Nacional é a equipe mais forte do futebol colombiano, pelo menos de história. Não sei atualmente, não sou um grande admirador do futebol colombiano, não acompanho todas as rodadas do Colombianão, mas o Atlético Nacional tem muita história. E a temporada já começou para o Atlético Nacional, e a temporada tem reforços brazucas
Para quem não sabe, o treinador do Atlético Nacional é esse cara aí, campeão do mundo pelo São Paulo, Paulo Autuori, treinador aí muito experiente, muito querido no futebol brasileiro. O Paulo Autuori, ele foi anunciado no Atlético Nacional em outubro do ano passado e ele já havia comandado o Atlético Nacional. É a segunda passagem dele pela equipe colombiana. Comandou o Atlético em 2019 e vem tendo uma outra oportunidade e vai ser o comandante do Atlético Nacional nessa Libertadores. E, obviamente, o Autuori trouxe alguns jogadores brasileiros para disputar essa Libertadores. 2 jogadores, para ser mais exatos. É o brasileiro Chico, centroavante, está aí já ele vestindo a camisa do Atlético Nacional. Tem 27 anos, é um centroavante e fez uma boa temporada pelo Bolívar. Ele não atuou muito aqui no Brasil, é pouco lembrado pela torcida brasileira, mas no ano passado, pela equipe boliviana, ele marcou 24 gols, acabou chamando a atenção do Paulo Autuori, do Atlético Nacional, e ele foi contratado para essa disputa de Libertadores. No Brasil, ele atuou pelo Atlético Paranaense, foi a principal equipe que ele atuou aqui no Brasil. E já pelo Atlético Nacional, ele já atuou em 2 partidas nessa temporada e marcou 1 gol. Outro reforço é um jovem atacante, que é o Jader. Tem 19 anos, também era do Atlético Paranaense, mas ele saiu do Atlético e foi para o Atlético Nacional. Foi do Furacão para o Atlético Nacional. Ele, pelo Furacão, ele jogou 12 partidas no ano passado e marcou 3 gols. No Atlético Nacional, ele ainda não balançou as redes pela primeira vez, jogou 7 partidas e ainda não marcou seu golzinho. 19 anos, tem muito aqui desenvolver e quem sabe seja um dos destaques no futebol colombiano nessa temporada, o jovem atacante Jader, cria da base do Atlético Paranaense, estará na Libertadores por uma equipe colombiana. E um velho conhecido do Atlético Nacional, o homem-gol do Atlético Nacional nos últimos anos é o Jefferson Duque. Jefferson Duque, ele tem 35 anos, é colombiano e tem muita história pelo Atlético Nacional. Ele marcou 17 gols na temporada passada pelo Atlético, tem muito poder de decisão, mesmo sendo experiente, 35 anos já é considerado aquele declínio técnico do atleta, mas ele vem marcando muitos gols. Ano passado, 34 anos, ele ainda anotou 17 gols. E ele tem história no clube por quê? Porque em todas as passagens ele atuou até 2013, 2012 ele estava no Atlético Nacional, rodou e voltou para o Atlético Nacional nas últimas temporadas. E no total ele tem 95 gols marcados. Logo bate essa marca de 100 gols pelo Atlético Nacional e, obviamente, será um dos principais artilheiros da história da equipe colombiana. E ano passado o Atlético Nacional disputou a Libertadores de 2022, porém a decepção foi grande na disputa dessa competição. O Atlético Nacional, que é uma equipe tradicional, uma equipe bicampeã da Libertadores, acabou caindo na pré-Libertadores, foi eliminado pelo Olímpia. O Olímpia, que o Atlético Nacional já ganhou um título, dessa vez acabou caindo precocemente na fase de pré-Libertadores. Óbvio que não tem o mesmo peso de uma final, mas o Olímpia deu aquela vingada, teve aquele gostinho de vingança. Obviamente, teve, né? E neste ano o Atlético Nacional está disputando já o Campeonato Colombiano, já jogou 9 partidas na temporada e venceu 4, empatou 4 e perdeu apenas uma partida. Bom início de trabalho do Paulo Autuori da equipe colombiana, que até o momento o Atlético Nacional é o 3º colocado no Campeonato Colombiano e mostra que é uma equipe bem regular que chega forte para essa Libertadores. A casa do Atlético Nacional é o estádio Atanásio Girardot. O estádio está na capital colombiana, Medellín, e tem capacidade para 45.943 torcedores. Então, o Atanásio Girardot será o palco das partidas de Libertadores do Atlético Nacional. Muita tradição do Atlético Nacional, maior campeão da Libertadores na Colômbia, equipe que foi campeã em 2016, não fazem nem 10 anos do último título do Atlético Nacional. Obviamente, o Atlético Nacional não entra para a competição como uma das equipes favoritas,
mas mostra que tem história, são 3 finais, muita equipe brasileira não tem 3 finais de Libertadores em sua história, e o Atlético Nacional mostra seu poder na principal competição do continente. Eu acho difícil o Atlético Nacional brigar lá nas cabeças, porém trouxe jogadores brasileiros, tem o Paulo Autuori, que é um cara que tem muita experiência na competição, tem muita experiência no futebol de modo geral, então quem sabe pode ser uma surpresa. Eu não acredito nessa surpresa, mas tá aí o vídeo, tá aí mais um conteúdo do Almanac da Libertadores, falando sobre a 15ª equipe nesse projeto de equipes da Libertadores. Hoje falamos sobre o Atlético Nacional, contamos um pouquinho da história, falamos de alguns jogadores que se destacam ou que já se destacaram no Atlético Nacional, e reforços importantes que, no caso, dessa vez foram 2 brazucas. Difícil ter isso em equipes da América do Sul, mas o Atlético Nacional tem 2 atletas brasileiros que podem enfrentar equipes brasileiras nessa Liberta. Curtiu o vídeo? Dá aquele like, se inscreva no canal, tá bom? Dá essa força aqui pro R-City, que a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Já passamos de 500 inscritos, mas a meta é bater 1.000 de inscritos. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana. E é isso, rapaziada. Tamo junto.